Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Elevação e Espiritualidade. Se ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se e ativem o sininho das notificações para que sempre que postarmos novos vídeos, vocês sejam avisados. Neste período crístico, pascal e de pós-quaresma, nos deparamos com uma tomada de consciência sobre o papel de Jesus como ícone de religiosidade, de amor incondicional, e que há mais de 2000 anos permeia a toda a humanidade. Mas, de fato, será que Jesus foi mesmo essa figura que nos fizeram crer, ou há muito mais por trás dessa narrativa? Teria sido ele um anarquista? Um revolucionário? No vídeo de hoje, portanto, iremos mostrar esse outro lado que nos foi ocultado há séculos. Vamos ao conteúdo. E Jesus e o caminho da liberdade interior. O reino que já habita em ti. Jesus não foi o fundador de uma religião. Ele foi, antes de tudo, um despertador de consciências. Num tempo dominado por impérios e sacerdócios que negociavam a fé, ele se levantou como um sopro de liberdade, uma presença viva que incomodava, não pelos gritos, mas pela serenidade, não pelas armas, mas pelo profundo impacto de suas palavras. Ele não precisou de coroas, nem de títulos. Sua autoridade vinha do coração desperto, do espírito livre, da conexão pura com o divino. Aquele mesmo divino que ele ensinava a habitar em cada ser humano. O primeiro anarquista do espírito. Sim, Jesus foi o primeiro anarquista, não no sentido político ou violento, mas no sentido mais puro da anarquia espiritual, a negação de todo o sistema que separa o homem de Deus. Ele rompeu com os intermediários, desfez a ideia de um Deus distante, inatingível, aprisionado em templos e dogmas. Ele apontou para dentro, para o íntimo de cada ser. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Com uma única frase, Jesus derrubou séculos de poder centralizado na religião. Ele devolveu ao povo aquilo que sempre foi do povo, o direito de se conectar com o sagrado diretamente, sem medo, sem vergonha, sem culpa. Esse era o verdadeiro escândalo da sua mensagem. Não os milagres, não as curas, mas o fato de que ele rompia com a hierarquia espiritual da época e colocava cada pessoa, pobre, leprosa, adúltera, estrangeira, criança, diante de Deus como igual. Uma mensagem de empoderamento interior. A tradição transformou Jesus num ícone a ser adorado, mas Jesus nunca pediu adoração. Ele pedia ação consciente, transformação interior, coragem de amar radicalmente. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. João 14, 12. Isso não é o discurso de um mestre que deseja ser idolatrado. Isso é o chamado de alguém que veio acordar deuses adormecidos, lembrando cada um do potencial que carrega. Jesus ensinava que não há pecado maior do que esquecer quem você é, e não há redenção maior do que lembrar. Por isso ele curava com palavras, libertava com presença e ensinava com gestos, porque a sua doutrina era viva, respirava no cotidiano, não precisava de altares, bastava um olhar sincero, um coração aberto. O desafio aos sistemas de poder. Jesus desafiou os sacerdotes, os doutores da lei, os comerciantes do templo e os imperadores romanos, não com rebeldia agressiva, mas com a firmeza do amor incorruptível. Ele foi ao centro do sistema religioso e virou as mesas, literalmente, porque ali a fé era vendida como mercadoria. O perdão tinha preço, o acesso ao divino era monopolizado por poucos. Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a estáis fazendo covil de salteadores. Mateus 21, 13. Ali, ele mostrou que não se pode aprisionar Deus no ouro nem na autoridade religiosa. Deus é livre, Deus é amor, Deus está em ti, não no edifício. Por isso sua mensagem incomodava tanto. Um povo que acorda para sua própria divindade não se curva, não teme, não aceita o controle pelo medo, pela culpa ou pela promessa de salvação condicionada. Da mensagem ao mito, o uso do nome de Jesus. Após sua morte, o que fizeram com sua mensagem?
a transformaram em uma nova religião, erguida sobre as ruínas da liberdade que ele ensinou. Construíram impérios em seu nome, coroaram reis com sua cruz, armaram guerras com sua bandeira, criaram templos imensos, mas muitas vezes vazios de verdade, instituíram hierarquias, dogmas, rituais e silenciaram o sussurro do Espírito que dizia: desperta, o reino está em ti. Jesus não quis ser o centro de uma liturgia, quis ser o espelho no qual cada ser humano pudesse se reconhecer, não como um servo rastejante, mas como um filho consciente, herdeiro do mesmo amor que move as galáxias. O verdadeiro templo nunca foi de pedra, e sempre será o coração desperto. É lá que o divino habita. Não precisa de rituais para acender a chama, apenas de presença. A fé que Jesus viveu era simples, mas profunda. Era o gesto de acolher o excluído. Era o silêncio diante da provocação. Era o perdão sem exigência, a bondade sem plateia. Vai, e não peques mais. Não porque pecar te condena, mas porque pecar te afasta da tua própria luz. O caminho é para dentro. O caminho de volta para Deus nunca esteve lá fora. Está no interior de cada um, na coragem de mergulhar em si mesmo, de abandonar o medo, a vergonha, a culpa e despertar para a luz que já vive em ti. Jesus não veio te salvar de um inferno externo. Veio te lembrar que o maior inferno é viver desconectado da tua própria essência e que o céu, o verdadeiro céu, é um estado de consciência em que o amor se torna a única lei. Esse é o reino de que ele falava. Não um lugar, mas uma frequência espiritual acessível aqui e agora. Um campo vibracional onde a compaixão é mais forte do que a vingança, onde o perdão dissolve as prisões mentais e onde a verdade não é um dogma, mas uma experiência vivida. O despertar continua. 2000 anos depois, o chamado ainda ecoa. Desperta, ama. Lembra, Jesus não quer seguidores cegos, quer co-criadores conscientes, não quer que te ajoelhes, quer que te levantes, quer que faças como ele fez, curando com a presença, ensinando com o exemplo, libertando com o amor. Porque o verdadeiro milagre, como ele mostrou, é viver com coragem, verdade e compaixão num mundo que lucra com a mentira. E se há um inferno a vencer, é o da ignorância sobre quem realmente somos. Jesus foi o primeiro anarquista, porque ousou dizer que Deus mora em ti e que ninguém pode tirar isso de você. Ele nos convida não à adoração, mas ao despertar, não à servidão, mas à consciência. E o reino que ele anunciou não está no alto, está aqui, está agora, está em ti. E assim, amados, encerramos o vídeo de hoje. Se gostaram do conteúdo, curtam, comentem, compartilhem e se inscreva no canal. Na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, vou deixar o link para a compra do livro Jesus Sem Filtro, desmascarando as bobagens que dizem por aí sobre o Filho de Deus, que está com ótima avaliação de leitores e preço com 44% de desconto na loja online da Amazon, para todos aqueles que desejarem explorar mais fundo sobre a real passagem de Jesus entre nós. Até o próximo vídeo.